Então, fazemos leitura essa semana de Parshat Bo, onde estamos fazendo leitura, o relato das últimas 3 pragas do Egito. Fizemos 7 na semana passada, porque a Torá separa essas 3 pragas, deixando, digamos, esse momento mais, como uma boa narrativa, criando aí uma expectativa. As pragas vão crescendo até chegar a essas últimas 3 pragas dos gafanhotos, da escuridão e da morte dos primogênitos. E a gente ouve isso tantas vezes na leitura da Torá, no Pessa, no Seder de Pessa, na escola, quem foi para a escola, todo ano era a mesma repetição, tudo mais. E é muito interessante que uma das razões da gente ficar estudando a Torá é que a Torá sempre nos convida a uma leitura lateral, não direta. Tem uma historinha, tem uma narrativa, e tem alguma coisa que a Torá está querendo nos dizer de todo esse evento tão grandioso das 10 pragas, que vão culminar com aquela última noite de liberação, quando tem a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos. Mas algumas coisas a gente às vezes não para prestar atenção do que ela está falando, do que a Torá está falando. O faraó, esse personagem, que no carnaval a gente vai estar, até hoje a gente guarda como um personagem curioso. Não faz muito sentido que Deus vai brigar com o faraó. Por mais que o faraó tenha sido o faraó dos sambinhas, Deus ia brigar com Khamenei, Deus ia brigar com Kim Jong da Coreia, Deus ia brigar com o Putin, com quem você, aí na sua escolha, é o personagem vilão. Deus ia se rebaixar para bater boca, para discutir com o faraó. Faz sentido isso? Não faz. E esse jogo dessas pragas faz sentido? E se a gente puder olhar isso de uma forma um pouco diferente? Porque a nossa paraxá, ela começa com uma expressão que tem várias vezes na Torá, nesse trecho que vai relatando sobre a troca com o faraó, as conversas com o faraó, quando Moisés vai e volta, e Moisés, cada praga, não resolve, e volta para falar com Deus, e Deus vai lá de novo. Esse jogo repetitivo, quase que infantil, a nossa paraxá abre com a fala de Deus que é repetida, de Vo el faraó, que é uma inversão muito interessante, porque não é ler le paró, vai e fala para o faraó, é vem ao faraó. E isso é repetido várias vezes, vem ao faraó. Como assim vem ao faraó? E aqui, obviamente, tem a chave para você entender que o faraó não é um personagem político, geopolítico, específico. Quem é o faraó? Quem é o faraó que vale para hoje, para ontem, para amanhã? Nós somos o faraó. Vem ao faraó. É muito semelhante o chamado de Lech Lechá, que tem para Abraão. Vai, até lá vai, mas vai para você. E aqui, quando deveria ser o vai, é o vem ao faraó. É a mesma troca, a mesma inversão, para que você possa entender que está falando de você mesmo. E se você para pensar, é aí que você entende o que são pragas. Toda vez que você faz essa inversão e você percebe que tem em você um buraco, uma falta, uma falha, alguma questão a ser resolvida,
Essa questão que a gente empurra para debaixo do tapete, que a gente tenta levar a vida sabendo que tem ali algum tipo de nuvenzinha ou de situação mal resolvida, aquilo vai virando praga. Porque a praga é típico de alguma coisa que está no lugar errado, que está errado. E que começa pequenininha, e que vai crescendo, e que vai crescendo, e que vai assumindo proporções cada vez maiores. E a gente consegue entender aqui, se vem até o faraó que existe em você. E aqui é a coisa talvez mais importante, é a chave espiritual de toda essa história de Êxodo, que é a chave justamente de um Deus que quer confrontar o verdadeiro faraó, que é a obsessão que todos nós temos, e no nosso mundo é cada vez mais grave, a obsessão com o nosso self, com a nossa pessoa, que é o grande faraó, que é esse personagem que a gente, com muita humildade, finge que o mundo não gira em torno disso, que somos nós mesmos. É dessa saída do Egito, do lugar estreito, da escravidão, que a gente está falando. Teve o faraó, tem uma listagem de personagens que oprimiram, que geraram situações horríveis, e a gente sabe disso até hoje. Mas o que a gente está falando aqui é como é que você vai conter isso? Qual é essa saída do Egito que vale para hoje, que vale para todas as gerações? O que você tem que ensinar, educar o seu filho? Que a grande fala de todo esse texto, ensina o teu filho, ensina o quê? Ensina a sair dessa escravidão do maior faraó que existe, que somos nós, com essa obsessão por nós mesmos. E é interessante que o mundo hoje é cada vez mais, a gente está mergulhando num mundo cada vez mais faraônico. Não é essas coisas que estão do lado de fora, porque as coisas que estão do lado de fora, elas são uma projeção das coisas que estão do lado de dentro. E a gente tem reforçado muito isso, reforçado essa ideia de que o mundo é sobre a gente, esse ensino, ele é, na verdade, uma tentativa de fazer as pessoas ficarem mais humildes. Porque o grande combate ao faraó é o faraó entender que as coisas não são sobre ele, que o mundo não é sobre ele. E a pessoa humilde não é a pessoa que não vale nada, que diz assim, eu não sou nada. Não, humilde é a pessoa que diz que o outro é tudo. É uma inversão muito diferente do mundo que a gente vive, onde a gente é treinado de criança. Nossa educação é cada vez mais, os pais não sabem dizer não para os filhos. A gente provê, não tem uma criança, incluindo a nossa geração, a minha geração, que não é super mimada. Mimada porque a gente recebe montões de coisas. E a gente desenvolve essa coisa de precisar de cada vez mais coisas. Se vocês parem para pensar o quanto a gente precisa, eu preciso de roupa, eu preciso de telefone novo, a gente está sempre precisando, e a nossa luta, a nossa vida gira em torno dessa busca por coisas. E a gente não cai a ficha. Não cai a ficha de que talvez a gente não precise da maioria dessas coisas. Claro que a gente abre qualquer telinha e tem impulso para comprar isso. Não é só de agora. Quem lembra aquelas revistinhas que tinha, antigamente tinha mais em avião, chegava da Sears, que tem sabe aquela revistinha que tem um monte de coisa que são o máximo, que você não precisa de nada daquilo? Mas quando você olha aquilo, você fica enlouquecido, que hoje é o mercado livre, o mercado mais livre do mundo, porque é ali que você encontra as suas necessidades cada vez maiores. Quando eu nem sabia que eu precisava de tanta coisa que está lá no catálogo. Quando eu vou vendo, eu digo, cara, eu preciso disso, e eu preciso daquilo.
E eu preciso de tanta coisa. E é o máximo, e é genial. E alguém pensou muito. E alguém criou alguma coisa que vai me atrair para precisar daquilo. Feito criança. E a gente vive um universo de necessidades, cada vez mais necessidades, e são essas necessidades que escravizam a gente. As nossas gerações mais antigas, que passaram muitos perrengues, eles viviam com muito pouco. Shabat era um dia que fazia... No passado era engraçado, porque o pão, esse pão super refinado, de farinha super refinada, que hoje a gente... né? A gente prefere alguma coisa que, né, que seja lá de integral e tudo mais. Eles comiam integral toda semana. Chegava no Shabat, eles faziam aquele pão diferente. Mas eles viviam muito simples, como o mundo era, de certa forma, muito simples. Não há nenhuma reivindicação da gente voltar romanticamente a um lugar mais precário, mas é de perceber o quanto a gente precisa cada vez mais. Outro dia eu vi uma colocação de um rabino muito querido, Manis Friedman, que ele conta que nos anos 70 ele fez um projeto na universidade, acho que era na Califórnia, num lugar super, na época, de ativistas, e eles tentaram, ele era membro do Chabad na época, ele tentou trazer a tradição para um monte daqueles estudantes, e era anos 70, logo depois dos anos 60, e eles viam aquelas propostas, né, do que a religião tinha para oferecer para as pessoas e tudo mais, e eles diziam assim, mas eu não preciso disso. Eu não preciso de Shabat. Eu não preciso de Yom Kippur. Eu não preciso dessas leis dietéticas. Para que serve isso? Eu não preciso disso. E que caiu a ficha para ele de que a única mensagem, digamos assim, a única dimensão de ativismo espiritual é o contrário, é ajudar as pessoas a perceber não o que elas mais precisam, mas como que elas são precisadas. Como que você encontra coisas que você tem uma função no mundo. Que é isso que dá para nós um sentido. Quanto mais você precisa, mais você vai ficar ansioso, porque vai precisar mais. E é um movimento ao contrário. É um movimento de se fazer necessário ao outro. Não no sentido de dependência do outro, mas de você ter um valor. O que você veio fazer aqui? Nenhum de nós sabe responder. Isso você tem que responder na mesa do Seder. Os filhos vão perguntar nesse mundo onde existe uma crise existencial absurda. Porque todo mundo está ali. A gente está turbinando mais necessidades. O nosso celular, tudo nosso é de maior demanda e é toda uma economia de consumo, de demanda, de maior demanda. E isso é um atendimento a nós mesmos. Qual é a grande chave que tem na história da saída do Êxodo, da saída do Egito? O que eles dizem para o faraó? Que é muito esquisito. Parece que Moisés está querendo enganar ao faraó. E como o faraó é esperto, o faraó não quer ser enganado por esse povinho, ou por esse líder de povinho. Ele diz para o faraó, isso que ele não diz assim, let my people go, no sentido de Martin Luther King, de Gandhi. Ele não diz nada disso. Ele diz assim, deixa eu levar o meu povo para servir a Deus no deserto. Ele está enganando o faraó, porque, na verdade, ele vai embora e vai para a nossa história. Não. Ele está dizendo, deixa eles irem para o deserto servir a Deus, o único Deus, o Deus, essa coisa. Se você prestar atenção, ele está falando sério. Ele não precisa nem da terra. Ele não precisa oferecer para as pessoas coisas que elas não têm. Vai deixar de ser escravo e vai ter maior qualidade de vida. É isso que ele está propondo?
deixar ali de viver como escravo do faraó para ser escravo dessas vontades pequenas, que não explicam o que a gente está fazendo aqui no mundo. Quer alguma coisa mais indigna do que ficar comendo, dormindo e indo ao banheiro? É isso que você veio fazer aqui? Ou tem alguma coisa para você participar? Tem alguma forma de você exercer a sua consciência de uma maneira diferente? Ele está mudando a chave. Deixa esse povo aprender, ao invés de ter necessidade, deixa esse povo servir. Essa é a chave. Deixa eles servirem. Porque o grande barato da vida é servir. É servir a vida, ao outro, à comunidade, ao que você acha, aonde você tiver valor. Nada é mais deprimente para a gente quando a gente não tem função nenhuma. A gente que vive nessas sociedades onde tem profissão e tudo mais, já pensou quando chega num momento em que ninguém demanda, eu não tenho função nenhuma, mas eu juntei dinheiro, eu tenho... Aí nós ficamos nesse lugar dos necessitados. Então eu invento viagens, eu invento tudo que eu tiver que inventar para preencher um tempo que só me deixa mais ansioso. Porque você está girando que nem um peru ali em torno da coisa errada. E o que Deus estava oferecendo ao povo era tirar eles. Essa era a mensagem. Não era uma mensagem libertária nos moldes modernos, nem dos anos 60, nem das reivindicações democráticas, nem das questões de direitos humanos. Aquilo tudo está no mesmo, está ali. Mas o que ele estava chamando a atenção é isso. Aprendam a servir. Façam um movimento, resistam. Resistam a essa coisa de vocês serem os necessitados e façam-se necessitados. Essa é a salvação que Deus tem. Não para aquele grupo de pessoas específico. Por que não salvou em outros momentos? Por que não brigou com Hitler? Por que não brigou com o czar? Porque não é a briga com o czar. Não é uma briga com o faraó. É uma briga contigo, comigo. É uma briga por não despertar, por não acordar. E essas pragas, elas são exatamente, se você quiser, a gente poderia traduzir hoje as pragas que a gente tem. As pragas nas relações humanas, na relação hoje familiar. Você pode olhar, eu poderia chamar isso de sangue, sapo, eu poderia dar nome a essas pragas que vêm de estar fazendo a coisa errada, de não saber sair desse turbilhão que é a necessidade que a gente tem de outras coisas, de cada vez mais. Isso cria uma vitimização de nós mesmos, transforma totalmente a relação que a gente tem com a vida. E aqueles jovens da história lá dos anos 70, é que foi um fracasso, porque eles não tinham nada para a tradição oferecer, nem por nostalgia. Aquelas pessoas já tinham um avô. Lembra a sua avó que fazia a bênção da vela no Shabat? Não lembro. Porque não tinha essa avó mais. Muita gente já não tinha essa avó. Mas quando eles mudaram a chave e pararam de dizer assim, o que você precisa que eu vou te oferecer? E eles começaram a usar a expressão assim, mas a comunidade precisa, a gente precisa. Hashem precisa, que é um conceito mais complicado ainda. Mas quando você não é o que você vai me dar, né? A frase lá do Kennedy, lá, mas aqui num lugar mais profundo, não de cidadania, de consciência. Você veio aqui para receber ou você veio aqui para contribuir? Enquanto você não entender o que você veio fazer aqui, vai ficar muito difícil. Quando a gente olha para trás, no século passado, que para a história judaica foi um século uau. A coisa mais incrível que aconteceu no século passado não foi o Holocausto, é incrível de desastre, de horror, que agora a gente já vê o temporário que é tudo. As pessoas já nem sabem nem o que é, negando esse Holocausto. Não foi a coisa mais incrível que aconteceu no século passado. Israel é impressionante a história de Israel.
Mas também não foi a coisa mais incrível, porque Israel é um Estado normatizado, com problemas não só com os inimigos do lado de fora, mas problemas internos, de justiça social, de escolha, né, de discrepância. Né, um país impressionantemente rico, mas entre o mais rico e o mais pobre, tem uma configuração, é um país de primeiro mundo, mas na discrepância é um país de terceiro mundo. Israel é uma coisa incrível, a sobrevivência, tudo, mas não foi a coisa mais incrível que aconteceu no século passado. O que foi a coisa mais incrível que aconteceu no século passado? Que foi realmente um milagre e que passa desapercebido de todo mundo. Os judeus redescobriram o judaísmo. É muito, por mais que a gente reclame de assimilação, de perda, a verdade é que no século passado foi uma era de ouro, onde os judeus ganharam uma conexão com o seu judaísmo por vários caminhos. Os judeus de esquerda, que se identificavam com identidade judaica, inventaram uma maneira do judaísmo ser, de alguma forma, uma inspiração àquela forma de judaísmo. Ao judaísmo ortodoxo, que teve na figura do Rebbe de Lubavitch, um personagem incrível. A gente pode questionar sempre essa fala de Messias e tudo mais, que é muito, muito pequena, mas o que ele fez no sentido de acordar novamente um interesse numa época nietzscheana, onde Deus morreu, onde acabou, onde a religião ia acabar, e como o judaísmo renasceu, o judaísmo americano com os vários movimentos. Isso tudo é uma novidade. Na época dos nossos bisavós, era muito capenga, era uma vida de vilarejo, onde eles tinham ali um pouquinho de religião e algumas pessoas iam cada vez menos, iam ao Heider. Houve um renascimento incrível. Esse renascimento, ele é o maior milagre do século passado da história judaica. E ele é todo sobre entender como você pode atender a comunidade, como você pode se voltar para fora, como você pode perceber que existe alguma coisa muito maior do que ficar recebendo e que é a bênção de um espaço comunitário, é a possibilidade de você, de alguma maneira, ter uma função, ter uma atividade na direção contrária. Então, tudo isso para dizer que essas pragas são as nossas pragas. Quando a gente vê o antissemitismo aí fora, e a gente reclama, claro, porque a gente vai, dói na alma, dói na pele, dói na memória, mas o antissemitismo não é, na verdade, um antissemitismo. Ele é um sintoma de um mundo doente. Antissemitismo é sempre um sintoma de que o mundo não vai bem. A gente sabe disso, dessas metáforas de que é o canarinho da mina, mas não porque a gente é mais importante, é porque quando o mundo não está bem, ele lembra do judeu. Quando o mundo vai bem, ele nem lembra que tem judeu por aí. E é uma relação de sintoma. O antissemitismo, talvez todas as formas de preconceito sejam um sintoma da doença de uma sociedade. Então, a gente tem que entender que, sim, a gente combate o antissemitismo, a gente está chateado com tudo isso, mas é só um sintoma. A gente tem que ajudar o mundo, um mundo do qual a gente faz parte, um mundo que é doente, que você aprendeu a precisar cada vez mais. Você vai a uma terapia, e a terapia te diz, ó, você achava que você precisava, mas você tem umas coisas muito mais profundas que você precisa. Resolver com a sua mãe, resolver com o seu irmão. Você entra de novo no mundo de preciso e volta para dentro do seu self. Mesmo a religião, né, quando cria essas teologias todas de que você vai para o céu, vai para o inferno, ela também cria uma demanda para você, até para depois da vida. Né? Já não chega o que você tem de precisares, você precisa se programar para além, para o mundo vindouro. Me deixa em paz. Né? É tudo sobre precisar. E é essa a escravidão do Egito. O faraó é aquele que precisa. A salvação de Hashem
não é nenhum tapete voador que vai levar você para um lugar idílico. A salvação de Hashem é te ajudar a dar meia volta. Bo el faraó, vai até o seu faraó, cura ele, porque se você não curar o seu faraó, começa a contar as pragas. Shabbat Shalom.